Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é 31 de dezembro, no sábado. Celebramos o dia de São Silvestre Papa. Ele morreu no dia 31/12 de 335. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava em Deus. Nele estava a luz da vida, e a luz era a vida dos homens. A luz brilhava para todo ser vivente que vem a este mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a luz veio para os seus, mas os seus não quiseram reconhecê-la. E para aqueles que a reconheceram, o Verbo deu a capacidade de se tornarem filhos de Deus, pela fé. Não vem pelo sangue, nem pela carne, e nem pela vontade do homem, mas vem pela iluminação do Verbo, do unigênito de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Houve um homem chamado João, e ele veio dar testemunho da verdade. Ele não era a luz, mas ele veio dar testemunho da luz para que todos pudessem chegar à fé mediante o seu testemunho. Esse é aquele do qual ele falou: depois de mim virá alguém maior do que eu, porque ele já existia antes de mim. Ele é a luz que veio ao mundo. Da lei nós recebemos de Moisés, mas de Jesus nós recebemos a graça, porque ele é o unigênito de Deus, o Filho de Deus que desceu e se fez carne e habitou entre nós. E dele nós recebemos toda a graça. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o Evangelho convida a mim e a você nesta manhã a percorrermos um itinerário de descimento e de ascendimento. Porque o Verbo que habitava em Deus, que vivia em Deus, desceu até a nossa habitação natural. Ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, diz João, a glória do Filho de Deus unigênito que brilhou neste mundo. Por isso a palavra de Deus veio até nós. O Senhor veio até nós. Ele veio resgatar os seus. Ele veio chorar as nossas dores. Ele veio vivenciar as nossas alegrias. Mas principalmente Ele veio resgatar aqueles e aquelas que estavam perdidos. O Verbo é Deus. O Verbo estava em Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nos ensina João nesta manhã. Mas é interessante que esse itinerário de descimento e de ascendimento que nós falamos nessa liturgia de hoje, ela não nasce pelo sangue, ela não nasce pela carne e nem pela vontade do homem, mas é a atração do próprio Deus, que derrama o seu Espírito em nossos corações, que acende o nosso entendimento, para que assim, iluminados e abrasados pelo seu Espírito, nós possamos proclamar que Deus habitou entre nós, que aquela criança nascida na manjedoura de Belém é o Deus Altíssimo que entrou na história humana. O Eterno se fez temporal na nossa história. O Poderoso se fez também frágil na presença de uma criança na gruta de Belém. Por isso hoje, João convida a mim e a você a irmos até a gruta de Belém, a olharmos o olhar de paz que aquela criança transmite, a percebermos a sua divindade e a proclamarmos que aquela criança de Nazaré é o Deus Altíssimo. E dessa criança, unigênito de Deus, vem graça sobre graça. E João recorda, Moisés nos deu a lei, mas Jesus nos dá a graça. E dele nós recebemos graça sobre graça, porque ele é o Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós recebemos muitas informações sobre Jesus, informações que nós recebemos no colo dos nossos pais, informações que nós recebemos nas catequeses de nossas paróquias, informações que nós recebemos nas escolas católicas que nós estudamos,
informações que nós também podemos ter adquirido nos cursos superiores de teologia ou algo similar que nós fizemos, mas tudo isso ainda não é atingir o mistério da fé. Ainda todas essas informações são meras informações se nós não somos iluminados e abrasados pelo fogo do Espírito Santo. Porque só quando nós somos iluminados e abrasados pela luz desse verbo, dessa palavra, é que nós podemos dizer, eu creio. Nós não dizemos nós cremos, mas nós podemos dizer, eu creio. Eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que Jesus é Senhor. Porque se eu ficar somente no nível da informação, eu irei nivelar a Jesus como todos os outros homens iluminados da história humana. Maomé, Gandhi e tantos outros que nós conhecemos da história geral das religiões. Talvez teremos também a Jesus como um fundador de religião, como um líder moralista, como um revolucionário, mas não aquilo que ele é, que o Evangelho de hoje quer conduzir a mim e a você, a contemplarmos o Deus bendito, que veio do céu habitar entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nem todos conseguem chegar a esta fé. Nem todos que receberam as informações das escolas, da catequese ou dos livros que lemos, nem todos conseguiram proclamar esta fé, porque só podemos proclamar esta fé na força do Espírito, quando somos iluminados e abrasados pelo Verbo de Deus, pela Palavra de Deus, que é uma palavra viva que ainda tem o poder de contagiar, iluminar a cada um de nós. Que esse último dia do ano de 2022 ajude a mim e a você a deixarmos para trás todas as guerras, todas as pandemias, todas as violências, todas as infidelidades, toda forma de erro, para entrarmos com os dois pés rumo a 2023, onde a luz do Senhor brilha para nós, nos conduzindo durante todo esse ano. Um grande fraterno abraço para todos. Logo mais às 18h30, eu estarei celebrando na comunidade no Jardim das Oliveiras. E às 20 horas, na comunidade Nossa Senhora de Fátima da Vila Amélia. Um grande fraterno abraço para todos. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Feliz e abençoado 2023. Feliz Ano Novo. Amém.